Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ele possa te abençoar aonde você estiver vendo e ouvindo este vídeo. Irei compartilhar com você uma palavra nesse exato momento que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 3, em seu versículo 6, que diz: E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia vai nos dizer nesse capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos que Pedro e João, eles subiam juntos para um lugar de oração, a hora nona, que era trazido também para a porta do templo. A Bíblia vai nos dizer que era trazido todos os dias um homem que era coxo. Este homem, ele era coxo desde o ventre da sua mãe, e trazia este homem todos os dias para a porta do templo, para ele pedir esmola aos que entravam no templo, para aqueles que passavam na frente do templo. Ele estendia a sua mão para pedir esmola para as pessoas que passavam naquele local. E nesse dia subiu Pedro e João para um lugar de oração, para orar ao Senhor, cheios do Espírito Santo, que anteriormente eles haviam sido batizados com o Espírito Santo de Deus, como relata no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que estando todos reunidos, de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu a casa a qual os discípulos se encontravam, e de repente todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Então Pedro e João, logo após de eles serem batizados com o Espírito Santo, logo após a promessa ser concretizada na vida dos apóstolos Pedro e João, ele sobe para um lugar de oração. E a Bíblia diz que este homem coxo, ele estava na porta do templo, e quando ele avista Pedro e João, ele estende a sua mão, esperando que os homens de Deus lhe dessem uma esmola, esperando que os homens de Deus lhe dessem alguma moeda. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou, falou para ele: olha para nós. E aquele homem, olhando para Pedro e João, fitando os olhos nele, os homens de Deus disseram: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que quando Pedro disse àquele homem: levanta-te e anda, aleluia, a Bíblia diz que logo seus pés e tornozelo, eles se firmaram no chão, e aquele homem que era coxo, ele começou a pular, ele começou a caminhar. Quando Pedro profere o nome de Jesus Cristo para aquele homem que estava necessitando, que estava precisando, que estava mendigando
uma esmola, aquele homem, ele é curado. Aleluia. Observamos que aquele homem, o contexto vai nos dizer que aquele homem que era coxo, ele era todos os dias um punho, colocava aquele homem naquela localidade, naquela área, para ele pedir esmola aos que passavam, aos que entravam no templo. Aleluia. Ele mendigava a sua esmola na frente do templo, mas a Bíblia diz que quando eles viram o homem de Deus, Pedro e João, a história foi diferente. Quando eles viram Pedro e João cheios do Espírito Santo de Deus, ele não recebeu uma moeda, ele não recebeu dinheiro, ele não recebeu prata e nem ouro, mas ele recebeu a cura imediata. Aleluia, glória a Deus. Mas observamos que aquele homem, ele era colocado todos os dias naquele local. Então, provavelmente, aquela área já era daquele homem para ele mendigar a sua esmola. Eu vou dar um exemplo para que você venha entender melhor. Eu vou dar um exemplo dizendo que uma certa pessoa, ela vende um cachorro quente em determinado local, em uma praça. Aleluia. Aquela pessoa todos os dias ela bota o seu carro de cachorro quente naquela área, na frente de uma escola ou na frente de um hospital, por exemplo. Então, aquela área já é uma área marcada daquela pessoa que vende o seu cachorro quente. Aquela área já é uma área marcada. Então, todos que passam ali na frente daquela escola já sabem que ali tem uma pessoa que vende o seu cachorro quente. Então, foi isso que acontecia e aconteceu com aquele homem. Aquele homem, ele era trazido todos os dias. Aquele homem, ele não podia andar. Aquele homem, ele era coxo desde o ventre da sua mãe e era colocado ali para pedir a sua esmola. Aquela área já era daquele homem para pedir a sua esmola. Aquela área já era daquele homem para ele passar aquela humilhação, porque pedir esmola é uma humilhação, por mais necessitada que a pessoa esteja. Pedir dinheiro é uma humilhação, mas o que eu quero te dizer é que aquele homem, ele foi curado. Aquele homem recebeu a sua cura, foi na área da sua humilhação. Enquanto aquele homem estava na sua área pedindo a sua esmola, se humilhando, pedindo esmola, de repente vem dois homens cheios da presença de Deus. Aleluia. Ele pensou, aquele homem coxo, ele pensou que aquele dia seria igual os dias anteriores, que ele iria voltar para a sua casa, que ele iria voltar para o seu lugar de residência carregado.
aleluia, mas a história foi diferente naquele dia que eles se encontraram com Pedro e João. De repente ele estende a mão esperando receber uma moeda. Pedro e João diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que os seus pés e tornozelo, ele de repente começa a voltar para o lugar, e aquele homem, ele começa a fixar os seus pés no chão. Os seus pés começam a tocar o chão de forma correta, e aquele homem começa a se consertar, começa a ficar de pé. Pedro e João ajuda aquele homem a se pôr de pé, e aquele homem, ele se levanta na área da sua humilhação. Aquele homem, ele é curado na área da sua humilhação. Eu não sei qual é a área em que você está passando uma humilhação. Eu não sei se é na área do seu trabalho, no local em que você trabalha. Eu não sei se é na faculdade. Eu não sei se é no colégio, ou até mesmo dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Eu não sei qual é o local em que você está passando humilhação, mas eu quero te dizer que a partir do momento em que você receber Jesus Cristo Nazareno como o suficiente Salvador da sua vida, a sua história vai mudar. A Bíblia diz que aquele homem, ele entra no templo, aleluia, saltando e glorificando a Deus. A história daquele homem mudou. Aquele homem, ele não podia entrar dentro do templo por causa da sua deficiência, aleluia. E todos que eram deficientes, eles não podiam entrar dentro do templo. Mas quando ele recebe o nome de Jesus Cristo, quando o homem de Deus profere o nome de Jesus Cristo para aquele coxo, a história dele muda. Ele não mais vai ser trazido para ser colocado na frente do templo para pedir esmola, não. A história daquele homem vai mudar. A partir daquele momento, aleluia, aquele homem entra no templo glorificando o nome do Senhor. Eu estou querendo te dizer que só depende de você para a sua história mudar. Cristo, ele está e sempre estará disponível para mudar a história do homem. Quem sabe você esteja no mundo da prostituição, quem sabe você esteja no mundo das drogas, quem sabe você esteja no mundo do homossexualismo, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Se você está procurando um lugar para ser transformado, eu estou te dizendo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida para